Então, bom dia. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu fiquei bastante preocupada com o que eu estou acompanhando no grupo da regularização do Zap. Eu estou sentindo que está tentando se criar um clima de pânico, de terror em relação ao processo da regularização. Estão sendo divulgadas informações que nem sempre são verdadeiras. Está se criando, né, essa orientação de já chegar na Assembleia disposto com posições cristalizadas, sem disposição para ouvir. E eu acho que isso aí é muito perigoso, muito complicado de a gente começar a estimular esse tipo de coisa aqui dentro da cooperativa. Por isso que eu achei importante relatar um pouco da história, do que vem, de fatos muito semelhantes, pelos quais a gente já passou. Então eu até anotei aqui algumas coisas para falar. Sobre o processo de contratação da empresa anterior da regularização, a gente passou por momentos em que o condomínio tomou muitos prejuízos. Por quê? Porque entre 2012 e 2013, eu acho, depois de uma decisão em assembleia, a gente contratou a empresa geológica, né, o condomínio, com o objetivo de desenvolver os projetos necessários para a regularização do condomínio. Mas até aquele momento, os processos de contratação desse tipo de serviço eram extremamente desorganizados, né? A contratação foi feita mais uma vez naquela época, sem apoio de uma equipe técnica ou qualquer profissional com conhecimento específico nas áreas demandantes de um projeto daquele tipo. Aí, por conta disso, os termos do contrato dessa contratação foram extremamente genéricos, feitos da forma como a própria empresa ajudou a definir. Assim, a Geológica iniciou os trabalhos, desenvolveu a proposta do projeto urbanístico a partir de alguns estudos ambientais que foram realizados, propôs uma série de alterações super radicais na configuração dos lotes existentes. Isso daí provocou reduções super significativas de lotes, até desconstituições de lotes. E aí a ausência de assessoramento técnico também fez com que a cooperativa entendesse que não havia outra alternativa, que era aquilo ali mesmo. Então nós aceitamos aquele projeto. Além disso, a empresa foi sendo paga, né, os pagamentos foram sendo realizados sem checagem do correto desenvolvimento dos produtos. Os produtos foram entregues muitas vezes incompletos, sem qualquer responsabilidade técnica. Quando chegamos no final do trabalho, o projeto foi submetido aos órgãos do GDF para o processo de regularização, daquela forma. E acontece que os cooperados que sofreram prejuízos com essas desconstituições e reduções que foram propostas naquele projeto, entraram na justiça, né, contra a cooperativa, buscando alternativas de compensação para os prejuízos que eles estavam sofrendo. E o condomínio contava na época somente com o apoio jurídico de cooperados ligados à administração. Esse apoio jurídico não foi capaz de reverter a situação na justiça. Nós perdemos nas primeiras instâncias. Por conta disso, durante a administração da Luciana Balduino, ela identificou esse problema e procurou levar o problema para a Assembleia, para que a gente debatesse sobre o que a cooperativa deveria decidir em relação a isso. Só que acontece que, muito semelhante ao que está acontecendo agora, durante e também antes da Assembleia, as mesmas pessoas que estão gerando esse clima de terror agora, utilizando as mesmas justificativas e insinuações desse tipo de não vamos mais tirar nenhum tostão do bolso, essas pessoas estão agindo de má fé, então não vamos deixar ninguém montar em cima da gente. Com esse tipo de clima, conseguiram gerar um tamanho caos nessa Assembleia que levaram a Assembleia a votar contra negociar com os cooperados que acionaram a Justiça. Pois bem, nós votamos para não negociar um acordo e por isso o processo seguiu adiante,
Nós perdemos na justiça, isso nos levou a contrair uma dívida de mais de 2 milhões de reais. Então, eu acho importante a gente levar isso em consideração, porque existem consequências do que a gente vota na Assembleia, são consequências que podem ser muito graves, né? Eu queria que vocês pensassem nisso, ouçam mais, considerem o que está sendo exposto. Se ficam dúvidas em relação ao processo, consultem diretamente a administração, leiam o material que está sendo divulgado, contestem o que tem sido trazido nos grupos, pois nem sempre essas informações são precisas nem verdadeiras. Vamos tentar ir para a Assembleia sem posições cristalizadas, influenciadas pelo clima que está sendo criado nos grupos. É muito importante levar em consideração as consequências de não encaminharmos a contratação, as contratações que estão sendo necessárias. A gente tem que pensar que a gente tem um prazo para cumprir, para o cumprimento das exigências que foram definidas na licença de instalação e que vencem, esse prazo vence agora no final de março, eu não me lembro direito a data. Então, será que a gente está disposto a perder uma licença que foi tão difícil de conseguir, que custou tanto? Eu acredito que a maioria de nós entende que a regularização do condomínio não envolve somente a sua valorização, mas principalmente a legalidade que vai trazer a liberdade que a gente precisa para trazer a infraestrutura que esse condomínio precisa no futuro para a gente poder investir melhor nas nossas áreas coletivas, sem o fantasma de multas ambientais e administrativas que acontecem quando a gente não é regularizado.